Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meus amigos, estou gravando esse vídeo por um motivo muito singular, muito sincero. Estou chegando agora de uma palestra que eu assisti na nossa casa espírita, do meu querido irmão Rossano. Rossano fez uma palestra sobre o mais novo livro que ele escreveu, o livro chamado A Ditadura da Bíblia. Foi uma palestra maravilhosa, todos que estiveram lá receberam a bênção dessa energia, dessas palavras, dessas reflexões tão profundas. E a hora que eu estava vindo, me veio uma vontade no coração de gravar esse vídeo para falar alguma coisa com os amigos, para divulgar essa obra com os amigos. Eu tenho aprendido nos nossos estudos espiritualistas, espíritas, de quando vem uma intuição no coração, é bom a gente colocar aquilo em prática, porque não vem por acaso. Então eu estou aqui divulgando o livro do nosso irmão. O livro é esse aqui, ó. Olha que bonita a capa. A Ditadura da Bíblia. Rossano faz uma análise crítica sobre as escrituras e o fundamentalismo religioso. Meus irmãos, esse livro tem uma importância muito grande. Primeiro gostaria de falar, eu terminei de ler esse livro essa semana, tem uma linguagem muito fácil, suave, tranquila, leve, agradável de se ler. E ao mesmo tempo traz um conteúdo muito significativo. Nós temos, por exemplo, no mundo, meus irmãos, muitas guerras que têm origem religiosa, infelizmente. Existem muitos discursos de ódio na sociedade, no planeta, baseado, infelizmente, em teologias, baseado em crenças. E quando a gente estuda de forma racional a Bíblia, assim como todos os livros sagrados de todas as religiões, percebendo que muitas vezes aquele texto foi construído dentro de uma cultura de uma época, para um povo de uma época, seja a Torá dos judeus, que são os livros, alguns livros do Antigo Testamento, seja o Evangelho para os cristãos, seja o Bhagavad Gita para os hindus, seja o Alcorão para os muçulmanos, não importa qual livro sagrado, entender o contexto daquela escrita, entender muitas vezes que aquela tradução, que aquela escrita primitiva passou por várias traduções. Por exemplo, a Bíblia, do hebraico, traduziu para o grego, depois traduziu para o latim, depois traduziu para outras línguas, e que muitas vezes essas traduções deturpam, às vezes até de propósito pelos tradutores, para atender interesses de uma comunidade específica. Então, Rossano traz nessa obra uma análise muito racional, muito cuidadosa e consciente sobre a questão da Bíblia. Qual é a importância da Bíblia? O que realmente na Bíblia é revelação? O que é escrita direcionada para determinado contexto de uma época? Então, olhem bem a introdução dessa obra do nosso querido irmão Rossano. Ele vai falar aqui no livro sobre a formação da Bíblia, diferentes Bíblias e traduções. Um outro capítulo é uma pergunta: há incoerências na Bíblia? Depois ele fala também sobre o batismo, sobre o Espírito Santo, sobre obsessões, a reencarnação na Bíblia é um tema muito importante. Estava ouvindo uma palestra de um judeu, que eu gosto de assistir palestras de todos os líderes religiosos, e tinha um rabino judeu explicando como que a cabala judaica fala sobre a reencarnação, a lógica da reencarnação. Então percebe que os judeus é um povo, inclusive, muito citado pelas religiões cristãs, né? Porque eles trouxeram primeiramente a ideia do Deus único. E lá nos textos hebraicos já está a reencarnação, mas tem que ser estudada, tem que ser entendida. O Rossano fala aqui nessa obra também a Bíblia e a homossexualidade, um tema muito importante também, um tema que busca a tolerância, o respeito e o entendimento sincero das palavras do Cristo sobre esse tema tão atual. Ele fala também a mulher e a Bíblia, Jesus, a chave para estudar a Bíblia. Temor a Deus é uma pergunta de um outro capítulo, né? Nós temos que temer a Deus
ou temos que amar a Deus? Faz uma reflexão muito interessante sobre isso. Aí depois um outro capítulo, a Bíblia é a palavra de Deus, revisão e curiosidades, a Bíblia vista com outros olhos. Então, meus irmãos, é um vídeo curto, esse, apenas para divulgar essa obra maravilhosa do nosso irmão Rossano. Quem interessar pode entrar em contato com ele. Ele tem divulgado nas redes sociais dele, Rossano Sobrinho, também no YouTube. E falando mais de uma vez, eu estou gravando esse vídeo porque eu vindo aqui da Casa Espírita veio essa intuição muito forte para falar desse livro do nosso irmão. Eu tenho o prazer de conviver com o Rossano, sei da seriedade dele com esses temas ligados à espiritualidade e também eu sei que ele buscou, assim como eles sempre buscam, como nós sempre buscamos, a verdade que está além daqueles conceitos meramente sociais. Então, ler livro como esse é muito importante para muitas vezes desconstruir crenças errôneas que têm prejudicado a sociedade e construir uma mentalidade mais lúcida, mais aberta, mais tolerante, uma sociedade mais de acordo com o amor que o próprio Jesus veio pregar. Em especial, nós dizemos que Jesus não escreveu nada quando ele passou aqui há 2000 anos. Escreveram sobre ele. Assim como também Jesus não fundou religião. Fundaram religião em nome dele e por isso, inclusive, entraram em muitas guerras, tendo como justificativa teologias religiosas. Então, quando a gente começa a deixar esses conceitos humanos de lado para entrar na essência espiritual desses ensinamentos antigos que os mestres trouxeram para nós, aí sim estamos nos integrando a Deus, estamos nos integrando a Cristo. E essa obra aqui vai ajudar muitos amigos a penetrar nesse campo do livro sagrado do Ocidente, principalmente, que é a Bíblia. Então, tá aí, parabéns, Rossano, pela obra e recomendo todos adquirirem o livro. Um abraço, meus irmãos, sigam todos com Deus e muita paz.